Extremamente desagradável com a FNAC e com Dácia. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Olha, hoje, e bem a propósito de estarmos aqui no cenário do Aladino no gelo, eu vou andar em gelo muito fininho, porque vou falar de uma pessoa muitíssimo musculada. Chama-se Milene Martins. Milene, se me está a ouvir, é assim, eu só quero dizer que eu não concordo com nada do que vai ser aqui dito agora daqui em diante. Medricas. Tempo agora para lembrar que a FNAC e a Mundo Novo estão juntas e vão oferecer futuro neste Natal. É isso, a Mundo Novo ajuda jovens de comunidades menos representadas através da educação, da participação cívica e também da celebração da cultura. E como é que podemos ajudar? É muito simples, até ao dia 6 de janeiro podemos contribuir na FNAC com donativos a partir de €1 ou através da compra de t-shirts, ou t-shirts, como diz a Ágata, a 7,5€, cuja receita reverte integralmente para a associação. E é possível contribuir nas lojas e em fnac.pt. Ajudar é oferecer futuro. Apresento-vos então a Milene, que vocês na verdade já conheceram, mas eu não sei se vocês se lembram. Conhecemos aonde? No podcast Tias do Norte. A mulher não fica chateada contigo? Exatamente. Por exemplo, como é que o teu momento mais especial não é quando nós nos casamos? Também. Eu já nem digo quando se casam, mas tipo quando tem o primeiro filho. Então, um filho toda a gente tem. Não, eu não tenho. Pronto, está bem, mas é uma coisa agora. Ser campeão, tipo, ser campeão europeu ou ganhar a Liga Europa. É verdade, ouvimos-las aqui em tempos a entrevistarem o Fernando Madureira, numa altura em que ele ainda era líder da CLAC e elas ainda tinham um podcast que infelizmente entretanto chegou ao fim, mas o que importa é que deixou a sua marca. Atenção, eu fui treinar ao Blackout no sábado, fui ao Blackout, perguntei ao menino lá da UPT onde é que eram as casas de banho e ele, não me leves a mal, mas tu não és das Tias do Norte? Eu, sou? Ok, eu vejo o teu podcast e tal. Tipo, era o PT do ginásio, em Lisboa. Ou seja, nós conseguimos chegar, causar, que é mesmo assim, chegámos, causámos em super pouco tempo e pronto. E toda a gente hoje em dia sabe quem são as Tias do Norte. Até os grandes sabem quem são as Tias do Norte. Chegamos, causamos. Até os grandes, isto foi Veni Vidi Vici, chegaram, causaram, acabaram. Mas gostei do espanto da Milene, até as conheciam num ginásio em Lisboa, como se o YouTube ainda não transmitisse para todo o país. Bom, infelizmente o podcast dela chegou ao fim, mas a Milene foi ao podcast deles. Ah, é? Deles quem? Olha, chamam-se Daniel Godinho e Diogo Rego e têm o Roycast. O que vale é que por cada podcast que cair, um outro se levantará. Mais um episódio do Roycast. Nós costumamos dizer que entregamos conversas com retorno. Temos aqui uma mulher de negócios, uma mulher de superação. Começou por estudar Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mas a sua perspectiva mudou. Tirou o TEF, Técnica de Exercício Físico, e fez ainda algumas formações e pós-graduações, nomeadamente em microbiota gastrointestinal. Passou por problemas como sobrepeso. Hoje, após ter conseguido transformar a sua vida, tem como missão transformar a vida dos outros através da promoção de serviços relacionados com a estética, saúde e bem-estar. Uma pessoa fica imediatamente cativada, não é? Porque de repente junta-se direito, superação, microbiota e serviços de bem-estar. É a Milene e uma noite. É founder and CEO do grupo Milene Martins. Se calhar já descobriram quem é a convidada. Milene Martins Beauty, Milene Martins Fitness e Clínica Milene Martins. Bem, já descobrimos que é uma pessoa que gosta mesmo muito do seu nome, não é? Mas vamos lá tentar descobrir assim a um nível mais profundo quem é a Milene. Quem é a Milene? Pá, quem é que é a Milene? Pá, se calhar a gaja mais sem merdas e filtros que vocês possam imaginar. É o que se quer, Milene, e é exatamente o que nós procuramos aqui, mas fala-nos um bocadinho mais sobre ti e sobre o teu percurso ainda antes do direito e da microbiota. Eu quando era miúda dizia aos meus pais, eu quando crescer eu quero ser gestora de empresas. Eu dizia sempre que era gestora de empresas. Porque eu tinha visto uma novela na altura quando era miúda com a Sofia Alves, em que ela era gestora, era muito big boss, eu tenho 33, portanto eu devia ter para aí uns 10 anos com aquela novela, ou 9. Já tens uma idade avançada. Esquece, eu queria aquilo. Bem, foi uma sorte ela não ter visto aquela outra novela, também com a Sofia Alves, o Teu Olhar, em que Sofia Alves fazia de Margarida e era atropelada. Ou aquela outra, Joia da África, em que Sofia Alves era Joana e curiosamente também era atropelada. Pelos vistos, Sofia Alves era muito forte neste tipo de papéis, que consiste em ir contra um carro. Felizmente, Milene inspirou-se antes nesta. Em que Sofia Alves era duas, porque tinha uma irmã gêmea. A boa notícia é que nenhuma delas foi atropelada, isso é logo positivo. Ai, graças a Deus. Claramente Milene queria ser igual à irmã rica, Clara Luísa, gerente de empresas, e não à irmã Leonor, pobre,
que vive na Lausanne e trabalha na agricultura e na pastorícia. Bom, até porque o pai de Milene sempre lhe O meu disse pai que... sempre me disse uma cena que eu nunca esqueci, que é, no mundo existem 2 tipos de pessoas, as que nasceram para mandar e as que nasceram para ser mandadas, ponto final, pronto. E ele sempre me disse, eu não queria os meus filhos para serem mandados. Pá, e eu tive sempre essa cena dentro da minha cabeça. E o que é certo é que eu batia sempre frente com os gerentes. Eu e gerentes nós nunca nos dava. Aliás, eu cheguei a trabalhar numa fábrica por turnos, a fazer catalisadores para os carros, e eu batia de frente com os supervisores, ou com o time líder da linha, ou, opá, não valia a pena. Eu batia de frente com eles. Ou seja, eu já tinha de ter alguma coisa minha. Tens esse Entendes? perfil. É. A Milene nasceu para mandar. Agora só há um problema, é que se toda a gente nascer como ela, não vai arranjar um único funcionário Pois, claro. para as suas empresas. Mas pronto, em princípio não tem tido esse problema porque as empresas têm prosperado e Milene está no topo. E quando eu digo topo, é mesmo lá em cima. Eu, tipo, acima de mim neste momento está Deus e as finanças, mais nada. Bem! Deus E as finanças? por esta ordem, não é? Portanto, tipo, Deus lá no alto e as finanças mais alto ainda. Então porque Deus paga impostos também. Cá está. Será que Deus tem de se Pois. preocupar com deduções à coleta? Deve ser uma complicação. Paga em mim. Porque ainda por cima Deus tem o quê? Imensos filhos, não é? Imensos dependentes, muita papelada para tratar. Mas esquecemos se calhar agora esses filhos e foquemos nos filhos do pai da Marlene. Só que com as pessoas eu cresci a Milene. dizer sempre, Pois dizia é, sempre ao meu Milene. pai, João, tua filha vai ser advogada, de certeza que ela tem um jeito para falar e para mandar vir. É o principal requisito para ser advogado, o resto saber mandar vir. Há muito Mandar esta vir. ideia, não é? De que uma pessoa que arma boas barracas dava um bom advogado, como a doutora Gisela Serrano. Aliás, o curso de Direito tem 3 ou 4 grandes saídas profissionais: advocacia, magistratura, diplomacia e técnica comercial no mercado do bolhão. Infelizmente, a vida de Milene seguiu por outros caminhos e não exerce, só exercita. Acabei por também depois, na altura, pausar a faculdade, depois fui para o meu primeiro trabalho e pá, e foi a partir daí. Eu comecei a ver dinheiro entrar para dentro. Achas que eu quis faculdades e direitos e não sei o quê? Então, mas esquece lá isso. Então, mas vou andar aqui a chatear-me para quê? É o estatuto de doutor que me vai pagar as contas? Não é? Esqueçam isso. Tipo, eu prefiro ganhar 5 mil euros e não ter doutor no cartão multibanco do que ter o nome de doutor e receber 800 euros. Só que a mentalidade portuguesa é ao contrário. Pronto, olha, e acabei por cambar no exercício físico. É verdade, acabou por cambar no exercício físico, ao contrário da maioria de nós que descamba no exercício físico. A Milene começou a ver o dinheiro entrar para dentro e pensou, vou parar de botar matéria para fora em horários de direito. Esquece lá isso. Para que empinar direito das obrigações quando posso empinar o rabo? E atenção, que eu não estou a dizer que é fácil. Pelo contrário, eu acho que é muito mais fácil tirar direito do que tirar a celulite dos glúteos. Milene trocou a advocacia pelo fitness, mas como o saber não ocupa lugar, há ensinamentos do curso superior que lhe são úteis ainda Já um hoje. professor meu da Faculdade de Direito dizia, um bom advogado vê-se pela casa que ele tem e pelo carro que ele conduz. Porque se ele tem Só um por esta carrão do valeu a caraças pena. ou uma casa do caraças é porque ele ganha casos para poder pagar essa casa e esse carro. verdade. Lá está. Entendes? Então nós podemos olhar pela perspectiva. Eu vejo o sucesso do teu negócio pelo teu carro. Já valeu a pena. Na hora de escolherem um causídico para vos defender em tribunal, já sabem, peçam-lhe para vos levar à garagem. Se tiver um Ford Fiesta, fujam. Exato. Mas isto é só quando falamos de advogados, porque depois não se aplica a outras áreas. Se falarmos de empresários, a história é outra e é completamente oposta. Mas, por exemplo, quando tu estás na área da nutrição, agora vou-vos dar tipo assim um insight. Quando vocês ostentam demais, sejam ganda carrão, sejam gandas férias, gandas vidas, a pessoa está ali do outro lado, olha e pensa, é para isto que está a ir o meu dinheiro. Sobretudo se não estiveres a oferecer um trabalho de qualidade. Isto às vezes pode ser o inverso da medalha. Então, às vezes, quanto mais low profile, quanto mais terra a terra tu pareces, mais terra a terra as pessoas vão. As pessoas são terra a terra. Às vezes, se tu não entregas um trabalho de excelência e ostentas para caraças, pá, eu enquanto consumidor, se calhar penso, olha, é para ali que está a ir o meu dinheiro. E eu corto. Neste caso, Ford Fiesta, então. Sim, Ok. sempre o mais estragado possível, todo Ok, ok. batido dos lados. Eu creio que aí o problema é só não oferecer um bom serviço, não é? Porque se o trabalho não for bom, mas um nutricionista andar num carro todo podre, daqueles que não podem circular no centro de Lisboa, Sim, sim. as pessoas continuam insatisfeitas na mesma, não é? É indiferente se tem um Ferrari ou um chasso. Eu nunca assisti a esta conversa. Ai amiga, estás ótima, tens de me recomendar a tua nutricionista. Quem é? Olha, agora estou na Yara Rodrigues. Antes estava na Ágata Roquete, mas depois descobri que ela tem um Porsche Cayenne e eu não estou para sustentar esses vícios. Tu agora tens aqui três áreas, portanto, Millennium Beauty, Fitness, uma clínica também. Ou seja, isto ocupa tempo, não é? Isto ocupa tempo. Sim. Eu queria perceber aqui as tuas rotinas e que rotinas é que tu achas que são essenciais para tu manteres aqui o equilíbrio, porque vê-se muitos empreendedores que têm muitos negócios a perderem um bocadinho o seu equilíbrio mesmo físico e até mental. Tu tens cuidado com essa parte? Opa, ainda hoje o meu amigo que me maquilhou disse, pá, tens de ter cuidado com os burnouts e não sei o que. É pá, é a terceira pessoa este mês que me diz isso. Há muitos, é verdade. Só que eu acho que vai muito da maneira como tu foste criado.
Deixa-me adivinhar. O pai da Milene, certo dia, disse-lhe: filha, no mundo existem 2 tipos de pessoas, as que nasceram para ter burnout e as que nasceram para saber que o burnout é uma mariquice de todo o Acho que tamanho. vai muito da maneira como... os meus pais nunca passaram férias. Fui à praia a primeira vez com 17 anos com o meu primeiro namorado, percebe? Meu pai não passa férias, a minha mãe não passa férias. Todo o dinheiro que eles têm, eles amealham, poupam, percebes? E o que é que isso tem a ver com o assunto? Já sei, se calhar a Milene acha que a tradução de burnout é escaldão. Ora, se os pais nunca foram de férias, não é? Praia, claro. Diminuíram muitíssimo o risco de burnout. Se calhar o pessoal que critica, porque eu também não passo férias, eu não me identifico com, para mim, 2 semanas para um resort e assim, eu penso, o quê? Nem pensar, esquece. Eu já fui muitas vezes à Gucci, olhei e pensei, é hoje que eu vou comprar esta mala. E depois passa-me pela cabeça, mas olha, eu consigo pagar a revisão do carro com isto, pode-me aparecer amanhã um problema no carro, eu preciso de o compor e depois estou tramada. Isto tudo dá para pagar o IMI, dá para pagar... esquece, cancela a compra, siga, volta que tem. Bota que tem. Bota que Gucci. É que nem faz sentido. Eu continuo a não perceber bem a relação disto com o burnout, não é? Mas leva-me a crer que isto se encaminha para o seguinte: o burnout é coisa de meninos, não é? Sim. Homens a sério ou mulheres como a Milene. Férias é para mariquinhas. Exatamente, eles não têm cá burnout, só blackout. Estás a viver tempos diferentes. No tempo dos meus pais, não havia depressão, não havia pessoas assim gordas, não havia tanto cancro, não havia tanta ansiedade e tudo mais. Também. Tem blackout, que é aquele ginásio em Lisboa. Claro, não há burnout. Olha, eu tenho uma pergunta só para me situar aqui. Qual é o tempo assim, dos pais da Milene? Ela tem 33 anos, não é? Portanto, o tempo deles é recente, muito recente, mas eu percebo a tua dúvida. Como não havia pessoas gordas, nem cancro, nem ansiedade, de repente parecia que os pais dela tinham vivido na Idade Média, em que muitas dessas coisas não existiam, simplesmente porque também não havia nome para elas. Também não havia McDonald's e outra... E não só, tu tinhas de ir a pé para todo o lado. Tu levantavas-te cedo, aviavas o gado, ias trabalhar, vinhas à noite e ainda tinhas de tomar conta dos putos. Não é nada. Calma que isto é um antigamente muito específico. É antigamente e é na Serra do Gerês. Porque há 30 anos em Lisboa, no Porto, ninguém ia tratar do gado de manhã. Comias mais da terra. Pois, comias mais natural, percebes? não é? Mais comida que vinha da tua terra. Hoje em dia não. Estás só luxo, estar no sofá e mandar chegar a comida à tua casa. Não há um gerenciamento mental como havia no tempo dos nossos pais. Porque se calhar a tua mãe ou o teu pai até podiam andar mais deprimidos. Mas nem falavam sobre isso, a vida seguia. Entendes? Hoje em dia não. Hoje em dia param. É isso, as pessoas antigamente metiam a depressão para dentro, não é? Bons velhos tempos. Pronto, de vez em quando lá se enforcavam mas de maneira geral era muito melhor para toda a gente. As pessoas só comiam comida que vinha da sua terra, nada de caril ou de ketchup e coisas de terras de outras pessoas, e não eram estas flores de estufa de hoje em dia, que lá porque sentem um vazio enorme ou uma tristeza profunda vão ao psicólogo, pelo amor de Deus. Patético. Já viram o tempo que se perde nisso? O tempo em que podiam estar a tratar de cabeças de gado, mas não, vão tratar da vossa cabeça, cambada de mimados. Eu acho que passa muito por definir, aquilo que eu estava a falar no início, quem é que tu queres ser? Queres continuar-te a lamentar? Eu sou muito pragmática. Isto vai muito de frente a frente com psicólogos e tudo mais. Já tenho muito bate-boca com eles, porque eu sou uma pessoa pragmática, acabou. Eu acho que se tu queres isto, tens de ir atrás. Mas não é assim tão fácil falar e não sei o quê. Não foi fácil tu escolheres ir comer porcaria. Pois. Tu também é fácil tu escolheres não comer porcaria. Isso... É pena a Milene ter ido para Direito e depois para Desporto ou Nutrição ou o que foi, porque ela teria dado o quê? Uma excelente psicóloga, não é? Pois era. Inês, Sim, vamos sim. fazer assim, tu vais ser a psicoterapeuta, Milene, tá e Ana, tu és a paciente, ok? Está bem. Então como é que correu esta semana? Olha, muito mal, porque eu continuo a sentir-me muito em baixo. Custa muito sair da cama de manhã. Ai, custa. Então imagina o que custa a pessoas que não têm cama e que dormem no chão. Quem é que tu queres ser? Se quiseres sentir-te feliz, tens bons remédios, deixa de estar triste. Para de ouvir Celine Dion, mete um reggaeton no carro e acabou-se a palhaçada. A Milene devia patentear este método, Olha, não é? mais um produto chamado Milene Martins qualquer coisa. Não, eu chamava-lhe método meia bola e força. Não há nada que a Marlene não resolva à bruta. E quem diz a Marlene diz os membros da sua equipa, porque depois de chocar de frente com os profissionais da psicologia, ela quer chocar com quem? Com os fisioterapeutas. E pior, depois do choque, quer tratá-los lá na clínica dela. A clínica em si, a outra, vai ter fisioterapia e vai ser muito focada em isso. Fisioterapia. O que é que acontece, está a acontecer hoje na fisioterapia? Vocês têm um problema, um acidente ou algo e vão para uma fisioterapia, Sim. hospital X ou hospital assado, vocês às vezes andam lá meio ano e olha, ali uns toquezinhos, uma massagenzinha e está feito. E segue a tua vida, que eu quero de cá outra vez para a semana, que eu vou-te fazer o mesmo tratamento, não vai fazer nada e siga, não é? No nosso caso não é assim, nós fazemos fisioterapia à séria.
Bem, eu até tenho medo de perguntar isto, mas cá vai, Milene, o que é fisioterapia a séria? todos. É que tem todo o ar de que dói muito, não é? Como naquele dia em que o meu filho disse que me ia fazer uma massagem nas costas e o tratamento consistiu em saltar do sofá para cima de mim. Olha, mas ficaste melhor ou não ficaste melhor? Por acaso não, fiquei péssima, mas pronto, aquilo era fisioterapia a brincar. Como é então a fisioterapia a O sério? meu objetivo é que tu não me apareças lá durante 1 ou 2 meses. Epá, vai doer um bocadinho, mas e se eu te disser que a partir de hoje nunca mais vais ter aquele problema no ombro que andas a lutar há 1 ano? E nós fazemos isto. Óbvio que quando tu és diretor de uma clínica, tu não queres traumatizar o senhor de 60, 70 anos com uma dor. Compreendo que às vezes os diretores das clínicas ou dos hospitais pensam nisso. Pá, isto, o de estalar o pescoço e tal, vai traumatizar aquela pessoa, ela nunca mais me volta. Pá, eu não olho para a coisa, para a parte monetária. E o Tiago é um fisioterapeuta maravilhoso. Lá está, ele vai muito contra o sistema. Às vezes lá ouvimos um gritozito ao outro no andar de baixo, né? Um gritozinho ao outro. Mas o que é certo é que chegarem ali à recepção e dizerem, pá, eu estou aqui a chorar, mas olha, já consigo fazer isto. As pessoas chegam à recepção a chorar e dizem, epá, eu fraturei 3 costelas, é certo, mas ao menos as dores na lombar desapareceram completamente, eu nem sinto as costas. De facto, este tipo de brutalidade defendida pela Milene e praticada aqui pelo fisioterapeuta Tiago, eu não arrisco, porque sou medricas, como sabem. Agora, há um lado agressivo da Milene com o qual eu me identifico bastante. Eu acho que a palavra empreendedor já mete nojo. Eu não consigo. Eu quando me diz... Esta tem que ir para a corte. Não, já mete nojo, pá. É empreendedor para todo o lado. Epá, tu começas a fazer... Já não sei o que é impressionante. É a palavra, deve ser a palavra mais usada em 2024. Percebo perfeitamente, estou muito agastada também e tem graça ela dizer isto num podcast sobre empreendedores em que os anfitriões falam assim. Empreendedor, a palavra, não é? É quase empreendedor ou algo É, do género um relacionado com a dor, não é? De passar por cima da dor. E é um pouco isso, acho que não ser empreendedor ou ser empresário sem não ter passado por uma dificuldade a sério, não Fico muito maçada. para, se calhar. Empreendedor, não. Empreender é tomar a decisão de realizar uma tarefa. Portanto, um empreendedor, quando muito dá início à execução da dor, não a supera. Mais vale identificarem-se como exterminadores, porque exterminam a dor. Agora, se querem passar por cima da dor, eu aconselho-vos a irem ao Tiago. É um fisioterapeuta, aquele de que falámos há pouco, e que vos põe como novos. Extremamente desagradável. Extremamente Desagradável. Extremamente desagradável. Com Daci FNAC, uma marca extremamente agradável para encontrar os presentes de Natal que fazem magia.